Vamos estudar hoje 2 livros. O livro No Mundo Maior, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, e o livro Evolução em 2 Mundos, também psicografia de Francisco, ditado pelo espírito André Luiz. Teremos também como material complementar a questão do Livro dos Espíritos, 540, somente a resposta na sua parte final. O mentor que acompanha André Luiz na vida espiritual, no livro No Mundo Maior, é Calderaro. Temos hoje como material e conteúdo o tema princípio espiritual ou princípio inteligente. Segundo Calderaro, nós estamos viajando desde o átomo primitivo em que nós nascemos, o nosso nascimento na criação, relativamente na criação, e estamos viajando neste universo do Pai da Vida. Iniciamos, segundo Calderaro, como um átomo, uma forma de vida, um princípio que se encontrava no fundo do mar, no leito, e foi subindo através de manifestações de vida, até alcançar a superfície. Conseguiu este princípio chegar aos charcos, aos lodos e à floresta. Na floresta, este princípio, como o mosaico da vida, ganhando fragmentos, pedaços, até se tornar uma vida por inteiro, conquistou a faculdade da sensibilidade nos vegetais e, após isso, penetrou no reino dos animais e, nesta complexidade, conquistou o sistema nervoso, a origem da nossa mente, segundo o livro Evolução em 2 Mundos, ditado pelo mentor e pelo Dr. André Luiz. Então, a origem da nossa mente é o sistema nervoso. No reino animal ganhamos os instintos. No reino dos homens, dos quais estamos inseridos, temos a inteligência contínua. Mas o fundamental é termos a noção da nossa origem, que é divina, segundo André Luiz. Então vamos para a leitura, para que nós tenhamos as informações e as notícias da vida espiritual. Primeiramente, livro No Mundo Maior, capítulo 4, em texto. Quero dizer, André, que o princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença para frente. Afastou-se do leito oceânico, interrompendo a leitura, amigos. Agora Calderaro vai dar o roteiro da nossa origem. Estamos viajando como seres que estamos conquistando pouco a pouco a angelitude. Ele diz aqui: afastou-se do leito oceânico. Então, o princípio inteligente, ele encontra-se ali, é uma forma de vida. Voltemos à leitura. Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus e, depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Belíssimo, interrompendo a leitura. Belas palavras, belas orientações do mentor Calderaro. Vejamos aqui, amigos, vamos detalhar este estudo.
este material. Ele diz o seguinte: começamos no oceano, lembrando que o princípio inteligente, o princípio espiritual, é uma forma de vida que pode estar numa bactéria, pode estar num ser em ainda uma situação de puro início de vida, ainda intraduzível aos nossos olhos, mas iniciou-se a vida de alguma forma. Ele diz: do leito oceânico atingiu a superfície das águas protetoras. Ou seja, nós, como átomos primitivos, estamos alçando voos a diversos rumos pela vida. Então saímos do oceano, do leito oceânico, e alcançamos agora a lama das margens. Da lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme. Estas etapas, elas são constituídas de milhões de anos. E experimentou na floresta, ou seja, o princípio inteligente já ganhou vida na floresta. Está lá em alguma folha, árvore, em alguma formação dos vegetais, para que possa adquirir a sensibilidade que nós conquistamos com a nossa pele. Ao tocarmos em nossa pele, sentimos. Esta propriedade nós exercitamos há milhões de anos atrás, quando éramos um princípio espiritual sem a característica que temos hoje, que é a inteligência. Ele continua: experimentou na floresta copioso material de formas representativas. Ergueu-se do solo, contemplou os céus, e depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. É uma beleza, porque ele aqui diz que ergueu-se do solo, contemplou os céus. Olha a poesia que este mentor nos traz. Então, uma vez que nós contemplamos os céus no sentido figurado, ele diz que nós temos a condição de seres humanos, porque nós nos erguemos do solo. Eis a beleza da vida, que sempre nos favorece. Então, voltemos aqui à leitura, amigos dos estudos. Viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação. Interrompendo a leitura, essa irritabilidade certamente era a nossa condição de átomos primitivos, em que nós aprendemos ao tocar, ao atritar a nossa condição de átomos na energia cinética, nesse movimento do átomo, nós aprendemos alguma sensibilidade naquele momento. Que beleza! E ele continua: da sensação para o instinto, ou seja, sensação é no mundo vegetal, a sensibilidade de sentirmos os ventos, até alcançarmos os instintos, que já é no mundo animal. Antes era vegetal, agora no mundo animal. E do instinto para a razão, que hoje nós conquistamos esta faculdade belíssima, que é a razão. André Luiz diz no livro Evolução em Dois Mundos que da nossa origem como átomos primitivos até o momento, levamos em torno de 1 bilhão e 250 milhões de tempo para alcançarmos esta condição de seres humanos, de seres pensantes, essa qualidade, essa faculdade, essa beleza de sermos seres que pensam de forma contínua. Então é isso, amigos. Vamos voltar à leitura. Aqui ainda diz também: nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos estudando hoje 2 livros: No Mundo Maior e o livro Evolução em Dois Mundos. O tema central
é o princípio espiritual, o nosso início, como seres criados da causa inteligente. E ainda há pouco foi relatado por mim que a nossa idade de criação, segundo André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, é de 1 bilhão e 250 milhões de anos. Neste período passamos pelo reino dos minerais, em que no reino mineral desenvolvemos a irritabilidade através dos atritos, dos átomos em movimentos. Depois do reino mineral ingressamos no reino vegetal, em que nós aprendemos as sensações, que foi uma faculdade de nós termos sensibilidades em diversos órgãos do nosso corpo, do nosso organismo, e ingressamos também logo depois do reino vegetal, o reino do mundo animal, dos animais, em que nós conquistamos e estamos desenvolvendo até hoje os instintos. E após o reino animal, alcançamos o reino dos homens, em que a razão nasceu e ela está sendo depurada, progredida, vivendo os avanços, as depurações, para alcançarmos a razão maior, que é a razão em Cristo. Então voltemos à leitura após esta rápido destaque em relação ao que foi colocado anteriormente. Narração André Luiz, em texto. Estamos em todas as épocas abandonando esferas inferiores, a fim de escalar as superiores. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Ou seja, interrompendo a leitura e já finalizando, aqui o Calderaro diz: estamos abandonando esferas inferiores a fim de escalar as superiores. Ou seja, nós deixamos o reino mineral, alcançamos o vegetal, animal e agora dos homens, até que possamos alcançar a angelitude. E assim é a nossa evolução ao infinito chamado Deus. Vamos agora à parte final da questão do Livro dos Espíritos, 540. Eu vou diretamente para a sua resposta, porque esta resposta é um acréscimo aos nossos estudos. Em texto, questão 540, resposta somente na sua parte final. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Ou seja, amigos, já finalizando a leitura, aqui diz, como já mencionei anteriormente, a respeito do átomo primitivo até o arcanjo, ou seja, iniciamos como átomo primitivo e chegaremos à evolução relativa, porque ela é infinita, até o arcanjo. Vamos agora para a leitura do livro Evolução em Dois Mundos, um pequeno trecho, um fragmento deste capítulo 3º de itens chamado Primórdios da Vida, para que tenhamos noção do início de tudo, em relação ao princípio inteligente, a formação do planeta Terra. Então, em texto, narração André Luiz. Os ministros angélicos da sabedoria divina, com a supervisão do Cristo em Deus, lançaram os fundamentos da vida no corpo ciclópico do planeta. Amigos, interrompendo,
o Senhor Cristo estava presente quando o planeta estava ganhando formação no espaço sideral aqui no nosso sistema. Isso, segundo o livro A Caminho da Luz, há 4 bilhões e meio, Jesus já era o bom pastor e presidiu a formação do nosso planeta e também as vidas que iriam habitar em nosso planeta. É tão fascinante que diz que os ministros angélicos da sabedoria divina, com a sua visão do Cristo de Deus, que seres são esses, angélicos da sabedoria divina? Esse universo, ele é belo e imensurável de fascinação. Voltemos à leitura. Narração André Luiz. A imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida, e sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nascituro, vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Interrompendo a leitura, olha que beleza, meus amigos. Aqui diz que as sementes da vida, eis aqui o princípio espiritual, o princípio inteligente, o átomo primitivo. Olha aqui, veja bem o nosso início, o marco inicial do nosso início enquanto espíritos em evolução, sementes da vida, e sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nascituro. Formação relevante. Voltemos à leitura. Dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações, finalizando a leitura do livro Evolução em Dois Mundos. Aqui diz, com parte final que eu selecionei, coloquei em destaque para o nosso estudo, dessa geleia cósmica, que é uma massa viscosa, verte, ou seja, se espalhou, se iniciou o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. São informações muito enigmáticas, belas, misteriosas, mas é para termos noções da vida maior, a complexidade da vida. E o princípio inteligente, ao nascer dessa geleia cósmica, e nós alcançamos hoje a vida humana, devemos valorizar tudo isto, porque temos os instintos, temos a razão, a inteligência, a sensibilidade, as sensações, tudo isto a cada reino nós conquistamos. Então devemos ter gratidão pelo autor da vida, chamado Deus, Senhor Deus. E André Luiz, trazendo estas mensagens libertadoras, nós passamos a valorizar a vida como um todo. E, simbolicamente falando, e até de forma literal em parte, quando olharmos uma floresta, quando observarmos os mares, quando olharmos uma rocha, ali existe o princípio espiritual, que um dia, há milhões de anos atrás, nós estávamos ali, armazenados ali, e agora nós estamos expandidos em vida, de modo que, ao observarmos a natureza, podemos imaginar que tudo isto é um grande berçário, uma fonte de vida, um manancial de vidas que irão se tornar seres humanos como a gente. Fique na paz, que Jesus possa nos abençoar, que o Cristo possa tocar em nossos corações.